Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Stock, os principais destaques do mercado financeiro agora no meio do dia. A gente trazendo aqui, essa primeira metade de terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, como que estão operando os mercados internacionais, como a Bolsa Brasileira está reagindo a toda a movimentação que a gente tem visto também lá no exterior. Pois é, estou acompanhando aqui os mercados internacionais, Estados Unidos e Europa operando no patamar positivo nessa sessão de terça-feira, principalmente aí justamente na expectativa dos investidores em relação à decisão de política monetária do Banco Central Americano, o Federal Reserve, que acontece amanhã, assim como a definição aqui no Brasil na chamada Super Quarta. Os agentes financeiros estão avaliando também, levando em consideração os dados que saíram em Europa e também na China, que podem trazer algum tipo aí de clareza a respeito dessa retomada. A gente falou dos PMIs lá na China, trazendo uma perspectiva de melhora no quadro econômico, também principalmente pelo fato de estar próximo ali dos 50 pontos, os PMIs, o que mostra que estaria perto de uma zona de expansão, não necessariamente mais naquela zona de retração que fica abaixo dos 50 pontos. Então essa retomada da China, esse impulso um pouco maior, acaba trazendo um certo ânimo para os operadores de mercado. Na Europa, os dados do PIB da zona do euro, PIB da França, PIB da Alemanha, PIB também da Itália, acabaram trazendo uma sensação de que aquela recessão, aquela desaceleração da economia na zona do euro pudesse ali ser um pouco mitigada. Mas, claro, não necessariamente ficou para trás, não necessariamente foi superado e não necessariamente também o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central Europeu vai tomar uma atitude menos rígida, já que tem reunião por lá também e deve acontecer a definição da política monetária do Banco Central Europeu. Se espera ali uma elevação de 0,75 ponto percentual. Inclusive, os mercados na Europa acabaram de fecharam agora há pouco, todos eles ali mistos, na verdade. DAX na Alemanha subiu 0,01, praticamente fechando ali no 0 a 0. FTSE no Reino Unido caiu 0,16. CAC na França também subiu 0,02, praticamente no 0 a 0. Os mercados que estavam um pouquinho mais animados na Europa hoje pela manhã. Já nos Estados Unidos, os mercados operam em dia de otimismo, tentando recuperar um pouco das perdas que a gente viu nos últimos dias, principalmente ontem, quando os investidores colocaram um pouco ali o pé no freio e venderam algumas das posições. Claro que a gente está na temporada de resultados também, É um olho no peixe, o outro no gato. É o olho na definição do Fed, o olho na temporada de resultados que está mostrando, que essa temporada está mostrando aí os números das empresas no último trimestre do ano passado. Resultado é retrovisor. O Fed ele olha para frente, o que vai vir, como que vai vir, o que a economia pode esperar. Então, são essas duas questões aí que estão no radar dos investidores, justamente para tomar suas decisões em relação aos seus investimentos. Falando dos Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,3% nesse momento, o S&P sobe 0,7% e a Nasdaq com um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de ânimo, subindo 1,06%. Sim, baseado ali nessa perspectiva da temporada de resultados. Várias empresas estão reportando resultados. Hoje a gente viu ali uma série de empresas divulgando seus números. A gente comentou bastante aqui ao longo da nossa programação. Alex André trouxe aqui vários resultados, inclusive durante o BMC News, e a gente dissecando um pouquinho esses resultados aí para você, investidor que está nos acompanhando. Mas é justamente isso. Essa alta no exterior acaba sendo limitada um pouco pelos lucros mistos das empresas que estão divulgando os números nessa temporada, que, segundo analistas, esses resultados mais mistos das empresas acabam nublando o quadro de esperança que o Fed vai aliviar o ciclo agressivo nessa semana aí de decisão de política monetária. Os dirigentes do Federal Reserve, jornais especializados lá nos Estados Unidos, têm dito que vai ficar mesmo em 0,25, mas
que o Federal Reserve, que Jerome Powell, o presidente do Fed, ele vai vir com um discurso um pouco mais duro, vai vir bastante contundente em suas palavras, justamente porque ainda a batalha não está ganha contra a inflação. A inflação precisa voltar para a meta de 2%, a inflação precisa arrefecer, que está bastante alta lá nos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala na inflação ao consumidor, né? Nos últimos dias, inclusive semana passada, saíram os dados do PCI, que é o dado da inflação ao consumidor que o Fed leva em consideração, e mesmo vindo em linha, mostra que o núcleo está bastante alto para padrões americanos, né? O padrão americano é por volta de 2% ali de inflação, a inflação chegando perto de 4,5%, 5%. Isso acaba prejudicando os negócios lá nos Estados Unidos, não deixando com que as pessoas, as empresas cresçam, né? Porque justamente tem que repassar a inflação, é uma situação ali bastante delicada para os investidores e também para os empresários. Mas o que a gente sabe é isso, que começou hoje, né? Assim como aqui no Brasil, começou hoje a reunião lá do Federal Reserve, eles estão discutindo o cenário, estão fazendo análises de conjuntura, estão tentando, né, mensurar ali o que seria interessante para colocar na decisão da política monetária, para amanhã, 4 horas da tarde, trazer essa decisão. Sai 4 horas da tarde, logo em seguida tem a entrevista coletiva do Jerome Powell para trazer, né, o que os investidores querem saber, o que os analistas querem saber, o que os economistas querem saber, que eles estão projetando mais para frente. Então, basicamente é isso. As bolsas estão operando aí nesse perde-ganha, nesse vai-não vai ao longo desses últimos dias, principalmente em compasso de espera. Todo mundo esperando para saber exatamente o que vai acontecer. Claro, a gente sabe, falei aqui, os próprios atores do mercado já estão precificando essa alta de 0,25 lá nos Estados Unidos, mas eles querem saber exatamente qual vai ser a postura, a fala, o comunicado, a entrevista de Jerome Powell, se vão ser palavras duras ou se vão ser palavras um tanto quanto reconfortantes. Mas o que se espera exatamente palavras duras. Aqui no Brasil, só para a gente trazer a informação aqui, ó, Brasil, a Bolsa está subindo 0,96% nesse momento, chegando aos 113.352 pontos, pegando esse embalo também do que a gente está vendo lá fora, pegando esse embalo que a gente está vendo nos Estados Unidos. A gente vê que a gente teve uma máxima ali intradiária de 113.484 pontos, a mínima foi pouquinho abaixo da abertura aqui, 112.144 pontos, com esse cenário aí buscando uma certa... uma cola ali, né, no cenário internacional. Mas o que se sabe também é que, justamente pelos mercados ainda estarem um pouco pé atrás, em compasso de espera, o que vai acontecer aqui no Brasil, o que vai acontecer nos Estados Unidos, o que vai acontecer na Europa, tá bem parado, não tem muito fluxo, os investidores estão aguardando, os investidores estão até mesmo adiando algumas decisões antes exatamente do que venha a acontecer amanhã e nos próximos dias. O que a gente dá uma olhada aqui, olha só as empresas que estão movimentando o Ibovespa, que estão sustentando essa alta do Ibovespa neste momento. A gente pode trazer aqui as principais empresas, né, que estão subindo. A gente destaca o setor aqui de saúde, porque teve reavaliação do setor de saúde aqui, justamente, deixa eu só procurar a casa certinho para falar para vocês, foi o Credit Suisse, tá? Eles montaram uma análise aqui sobre o setor, falaram que a Apivida mantém a recomendação de compra, tá certo que rebaixaram um pouco o preço-alvo, mas mantém recomendação de compra, diz que Redditor reitera também recomendação de compra, a gente vê aqui até Redditor subindo mais de 4%, e nesse ambiente, né, eles falam que a própria Qualicorp
também acaba tendo uma possibilidade de ganhos também, já que a gente viu toda a movimentação da saúde. No entanto, o Credit Suisse diz que as empresas mais defensivas para o setor nesse cenário que a gente está vivendo agora são, na verdade, Fleury, Odontoprev, Hypera e Raia Drogasil são as empresas mais defensivas no setor de saúde neste momento. O que a gente viu aqui, ó, olha só, Cogna subindo 7,41% e Duque subindo 3,94%. Esse setor de educação também entrou no radar dos investidores depois que o Bradesco BBI soltou um relatório falando de um bom momento, né, para essas empresas de educação. Bradesco BBI trazendo esse bom momento para as empresas, trazendo bom momento para os ativos do setor, inclusive colocando, né, que Cogna pode ter incremento no seu lucro, Ânima também, uma empresa bastante no radar, né? Até vou abrir aqui educação para ver como é que tá. Ânima subindo 1,72%. A Cogna está subindo mais de 7%, né? Uma alta bastante expressiva aí para o dia de hoje. Mas é justamente isso, o Bradesco BBI trouxe, né, essa recomendação, né, essa análise sobre o setor de educação, mostrando que estão otimistas, que acham que o setor de educação vai se sair muito bem nos próximos meses aí, inclusive trazendo bastante otimismo para o setor. Além disso, o que mais que a gente tem aqui que pode estar puxando, né, o nosso Ibovespa? São eles mesmos, os bancões. Depois de sofrerem bastante aí nos últimos tempos, né, desde quando houve aquela situação com Americanas, os bancos caindo bastante, os bancos tendo dificuldades, perdendo valor de mercado, a gente vê hoje um dia um pouco mais animador, um pouco mais satisfatório para os investidores dos bancões. Bradesco subindo 2,43%, as ações preferenciais aqui subindo 1,96%, o Itaú também subindo aqui cerca de 2%, e até mesmo Santander subindo 1,5% praticamente. Só e Banco do Brasil, deixa eu ver como que está o Banco do Brasil aqui, ó, tá pequenininho na nossa tela aqui, subindo 0,12%. O Banco do Brasil que não está decepcionando ninguém nesses últimos tempos aqui. Quem apostou suas fichas no Banco do Brasil, certamente não está triste. Itaúsa está subindo, mas menos, né? É interessante esse movimento, né? Itaúsa, a ação preferencial sobe 0,82 e a ordinária subindo, caindo 0,45. Então, a gente vê, né, que essa é uma movimentação até mesmo atípica, justamente porque eu li também que teve até corte de recomendação sobre Itaúsa, tá? Foi o Goldman Sachs, reduziu recomendação para Itaúsa de compra para neutro, e aí o preço-alvo foi de R$10,70 para R$10. Justificativa do Goldman Sachs, queda do desconto para o valor patrimonial líquido, que saiu de um pico de 28% em setembro para 19% agora em janeiro atualmente. Ou seja, a Goldman Sachs refazendo contas e passando aí essa visão passando de compra para neutro em relação à Itaúsa. Olhando aqui também, né, o que mais temos, né, no nosso Ibovespa que pode estar mexendo aqui, é só o meu querido telão funcionar que a gente já fala. A gente sempre olha, né, para as empresas que puxam bastante, que tem um peso relevante no Ibovespa. Petrobras subindo 0,6 aqui, mais ou menos, né, 0,66, 0,62 aqui Petrobras. E a nossa querida Vale, né? Deixa eu dar uma olhada na Vale como que está aqui, para saber se a Vale está subindo. Tá caindo, 0,43%, não puxa muito, até segura um pouco. Mas o ímpeto de Petrobras, o ímpeto de outras empresas, como as próprias, né, os próprios bancões e outras empresas aqui, esse ímpeto aí acaba trazendo essa sustentação para subir 0,85% do Ibovespa neste momento. O que eu vou fazer é o seguinte neste momento, eu vou
para um rápido intervalo. Na volta, eu venho com o Alex André para a gente dissecar o setor de educação, para a gente dissecar outros setores também. Inclusive, já vai deixando aqui no nosso chat, se você tem alguma pergunta para o Alex André sobre essas movimentações que a gente está vendo no Ibovespa hoje, porque daí eu repasso para ele. Mas na volta do intervalo, a gente é rapidinho, viu? Continua aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Stock, os principais destaques do dia aqui na BMC. São 1h agora, 49 minutos, o Alex André já está chegando por aqui. Eu só queria dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado, Vida de Nina, obrigado, Regis, obrigado, Marques, todo mundo que está nos acompanhando aqui. Muito agradecido pela sua audiência, muito agradecido aqui por estarem aqui conosco nessa terça-feira, todo mundo naquela tensão pré-Copom, esperando para saber o que vai acontecer. E mais tensão pré-Fed, né? Mais tensão pré-Fed do que tensão pré-Copom. Boca no trombone, o Alex está aqui. Eu acho que não é o Alex que está aqui do meu lado, é outro Alex que está no chat. O Daniel Bruno Seron aqui, o Cláudio e todo mundo que mais. Silva por aqui também. Enfim, Marcos Ceravolo está aqui conosco. Abraço para todos vocês. E já que o Alex, que estava no nosso chat, já sentou aqui do meu lado, Alex, muito boa tarde para você, meu caro. Você que está quase com uma bola de ferro no tornozelo, aqui ficou a manhã inteira e já está aqui conosco. E aí, Alex André, muito boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. É um prazer aqui sempre estar no BMC Stock contigo. Prazer é nosso. Eu li o Imagine Uruguai aqui, o Leonardo, que está sempre aqui com a gente. Lembrei da Minerva que comprou lá o... Eu estava pensando isso agora. Que comprou o Leonardo, né? O head da XP sobre isso. O BPU, né? Que é um frigorífico bastante importante lá do Uruguai. Inclusive Minerva que vai ser líder, né, no abate de animais lá no Uruguai. Minerva fez um movimento importante aí, né, Alex? Exatamente. Acho que para quem não assistiu a programação mais cedo, super recomendo voltar para assistir o News de hoje. Lá no finalzinho do News, que a gente conversou com o head de agro da XP, o Leonardo, ele dissecou os cases. Sabe muito, né? Sabe muito. Já conversei com ele umas vezes já. Você estava mandando lá no chat, né, falando que ele gosta de JBS também. Exatamente. Aí eu mandei a pergunta de JBS em seguida. Aqui funciona assim, né? Os bastidores aqui da BMC. Mas enfim, ele falou muito bem sobre Minerva. Acho que Minerva vem reforçando essa atuação na América do Sul, onde, né, os spreads estão mais
confortáveis aqui em relação ao ciclo do gado e essa compra também é muito benéfica, até mesmo sua posição no próprio Uruguai. Já em relação a proteínas como um todo, a gente vê o ciclo ainda, né, ainda um pouco difícil, né, em relação aos Estados Unidos, né, por isso que quando a gente fala em relação a médio e longo prazo, a gente fala de nomes aí de Marfrig e JBS, né, pela relação de ciclo de gado, relação de valuation, né, eu até fiz essa pergunta para o Leonardo, mas não vou falar a resposta, quero que você assista lá, mas a pergunta que eu fiz para ele foi por que a JBS valendo 4 vezes EBITDA, mais barata que os seus pares, né, menos alavancada, mais diversificada, né, papel a R$20, não faz sentido nenhum, né, nesse preço. Ele concordou falando que o papel está próximo dos 40 e se quiser saber mais, assista lá. É isso aí, é só o gostinho para o pessoal poder acompanhar a entrevista completa. Dionei Michael Magalhães falou assim, eu só dou like se você falar meu nome. Falei, viu? Deixa o like aí, Dionei, não se esquece. 2 likes. Pô, se fosse possível dar 2 likes ia ser sensacional. Perfil, entra da mãe, do pai. Entra com o perfil alheio. Pede para um amigo. Ô Alex, eu tava falando aqui, ó, só você tá aqui, ó, interessante, você tá na minha esquerda aqui, tanto fisicamente quanto no quadro, né, Alex? Sim. E aí eu tava falando no bloco anterior das empresas de educação, falei que Cogna tá subindo mais de 7%, Anima tá subindo, Edux subindo, e você só fazendo assim, ó, com as mãos falando assim, eu quero falar de educação. Ô Alex, inclusive, eu sei que você bateu um papo com o pessoal de Cogna, qual que é a visão, Alex? O que o pessoal tá imaginando para esses próximos meses? Qual que é o entendimento deles? Porque a gente viu a educação bastante amassado nos últimos tempos, sofreu bastante, a gente já sabe, consequência de pandemia, consequência de ensino à distância, falta, né, de pessoas para poder se matricularem ali nos cursos de educação superior, que é um dos principais focos dessas empresas. Mas o que as empresas estão pensando, Alex? Fora que hoje teve notícia aí do Bradesco BBI dando uma repaginada no setor, olhando com bons olhos para o setor, Alex. Exatamente. Outros bancos também fizeram isso. Claro que a safra de alunos não está no momento tão ideal nesse sentido, mas as companhias têm feito a lição de casa. Eu acho que isso que seria ali o tema, né, da matéria que eu vou escrever para a BMC, já dando spoiler, hein, Felipe? Eu vou escrever sobre Cogna e outros papéis de educação, principalmente sobre Cogna, sobre a conversa que eu tive. Vou adiantar aqui para vocês na conversa aqui no estoque, mas o que eu conversei com eles ontem é literalmente esse cenário, ou seja, eles apanharam muito por causa do FIES, depois do PEP, né, financiamento estudantil privado, viram que não faz muito sentido, e agora é caminhar com as próprias pernas. E como caminhar com as próprias pernas? É um setor altamente alavancado, né, a despesa financeira come muito lucro, a gente sabe disso, o operacional tem melhorado. Então, para reduzir isso, né, as companhias, principalmente Cogna falando aqui, ela tem reduzido o número de campos, né, tem desfeito isso, tem aumentado os polos online, então vai atingir esse ano 3.000 e, consequentemente, vai mudar mais o mix ainda. Vai ver, como a Cogna foi a pioneira, né, investir em cursos online, vai continuar crescendo ainda mais no EAD. Então, ou seja, a perspectiva é ter um ticket menor, você diminuir ticket, mas a margem de contribuição ser cada vez maior. Então, isso torna-se, né, um play muito mais relevante, dado que, lembrando também na parte presencial, eles têm evoluído muito, principalmente híbrido presencial, na parte de medicina, Croton Med, né? Então, ou seja, essa parte eles têm direcionado até mesmo o Cogna Day. Números que eles destacaram para 2024, que é a guidance, né, que eles reforçaram, 2,4 bi de EBITDA e 1 bi de fluxo de caixa em 2024. Os números são muito bons. Nossa perspectiva aqui da Sarinvest, eu vou até deixar escrito depois para quem quiser ler a matéria, vou deixar um gostinho aqui, de EBITDA, a gente espera no quarto trimestre 250 milhões de reais. Perspectivas da Sarinvest, tá? Então quem quiser anota o número, depois você me cobra no quarto trimestre, vai ver se realmente a gente conseguiu acertar ou não. Mas a perspectiva é essa, o Felipe, o mercado está olhando o seguinte, olha, está muito difícil olhar no curto prazo, né? Ou seja, a gente vê ali que a captação de alunos está sendo um grande momento em relação ao desafio, mas a Cogna, como ela foi a pioneira e como ela consegue, né, tem direcionado esse capex de 500 milhões de reais, ela, né, principalmente em relação à tecnologia, a gente vê que manutenção é muito pouco. Então, acho que o que o mercado está olhando é isso, essa nova figura da Cogna, essa nova Cogna relacionada a mais EAD para o ano que vem e esse cross-sell de novos cursos aí, por exemplo, agora tem 138 cursos na grade, 60% disso não está maduro, isso vai começar a trazer mais alunos ao longo do tempo. Uma grande preocupação é que uma grande parte desses polos são em cidades pequenas, então isso traz uma preocupação, e também a amortização da dívida, uma coisa que a gente perguntou para eles, Felipe. Eles têm 1,8 bi que vai vencer em agosto, a gente perguntou, você vai pagar ou vai jogar para frente? alongar? Não, vai pagar. Vamos pagar 1,8 bi. A nossa posição de caixa mínima
confortáveis, é 1 bi de caixa, hoje eles têm mais de 2 bi de caixa, então estão confortáveis, eles querem amortizar isso e mostrando, né, para o mercado que essa geração de caixa vai trazer essa desalavancagem da tese e, consequentemente, bons ventos aí no futuro, consequentemente com leitura macro favorecendo mais para frente, né, Felipe? Boa, Alex, a gente tem que ver aí, né, os próximos resultados. Vai sair, né, daqui a pouco já sai o resultado das empresas, logicamente. Hoje tem home, né? Hoje tem home também. Não, então, das de educação eu tô falando. Ah, sim. Mas justamente isso aí acaba fechando o ciclo 2022, mas é sempre interessante que nos resultados eles passam um guidance, né? Claro que quando você conversa com a empresa, você tem já essas perspectivas. E é uma coisa muito importante quando você fala, pô, vai manter caixa, vai pagar a dívida, porque rolar a dívida acaba... Esse custo aí, né? Exatamente. Ainda mais com taxas do jeito que estão, né? O custo da dívida vai ficando muito mais alto. Isso mexe, né, com a expectativa dos investidores. Você ter dívida num patamar mais baixo, ter que renegociar a dívida num patamar mais alto, isso aí acaba trazendo consequências, né, bastante ruins para a empresa, que onera o caixa da empresa, onera todo o fluxo da empresa, né, Alex? Exatamente. Não tem como. Falando em alongar a dívida, Alex, a gente estava vendo aqui até CVC, né? É a segunda maior companhia que está fazendo esse movimento. Pois é, já agora, em janeiro, a segunda companhia que já está fazendo essa remodelação, como é que chama? Realinhamento, como é que chama essa coisa de você jogar a dívida lá para frente? Perfilar, né? Reperfilar a dívida. Reperfilamento de dívida. Ou seja, você tá falando que vai pagar, mas mais para frente. É basicamente exatamente, isso, né? Você fala assim, devo, não nego, pago lá na frente. Pago quando puder, joga para frente. Acionou até a BR Partners, né? Para fazer o famoso rotativo do cartão, brincadeira. Joga para frente. Só que o rotativo é uma bola de neve, né? O problema é que eles... problema é esse. Joga a favor da empresa, né? Mas enfim. Você pega a taxa de juros e aí você tá perdido. Mas, Alex, a CVC tá fazendo isso, até perguntaram, se não me engano, acho que foi Vida de Nina, falou assim, mas e a CVC, hein? Subiu, né? Nesses últimos dias, acho que ontem subiu. Ontem caiu forte. Caiu, né? Caiu uns 13% ontem. Então eu olhei o sinal errado, tô na China. Mas a tendência foi... Não, e hoje tá caindo 0,4, 0,5. É pouca coisa, mas ontem caiu forte, né? Ontem caiu forte. Caiu forte, caiu mais de 10%. Isso aí acaba mexendo. Mas é uma mensagem positiva pro mercado, viu, Felipe? Essa é uma mensagem positiva. Então, né? Alex, mas é positivo, mas essa coisa de jogar a dívida pra frente, com taxa de juro, com tudo, acaba não sendo isso que a gente tava falando. Putz, é ruim pro investidor, ele olha e fala, jogando dívida pra frente. Mas entre não pagar e jogar para frente, é melhor jogar para frente, exato. Né? Mas... E a gente tem que olhar também a conjuntura da empresa, né? Ou seja, a gente tem um cenário construído aqui, Felipe, que quando a gente coloca os números da CVC, né, todo o desafio que a companhia passou lá atrás, depois de tirar os esqueletos do armário, nós vimos que o buraco foi muito grande, né? E a pandemia jogou mais para baixo ainda. Então agora a companhia está se reestruturando. Acho que a palavra acho que o call do CVC é esse, o call de reestruturação. Né? Não é só cenário, também é um call bem de reestruturação. O que caiu muito ontem, muitos jornais falando que poderia ser a desistência da compra de uma startup. Sim. Eu não vejo razão para isso, no papel cair 13%. Não teve fato relevante, não teve nada que justificado, achei uma queda muito exagerada. Se você olhar via múltiplos, né, o que a companhia pretende entregar, enfim, o que a companhia tem feito em relação à nova gestão, acho que daria aí benefício da dúvida para quem tem o perfil mais arrojado. Também tem que lembrar isso também, né? Com o perfil não tem um beta maior aí, tem que tomar muito cuidado. Boa. Ô Alex, pra gente finalizar, 2 perguntas aqui, coisa rápida. Vamos lá. Não precisa fazer a tese de doutorado. Na verdade, é tese de mestrado, dissertação de doutorado. Ô Alex, seguinte, o nosso caro... Cadê aqui? Jesus, quem? amado. Rui das Neves? Não, aqui ó, biopolítica e modo de vida. Ele fala assim, por que Porto Belo sobe tanto assim? Eu dei uma olhada, 5%, Verdade. Alex. Verdade. E aí não só Porto Belo, né? Tem a Dexco que também tá subindo também. aí. O setor de construção, revestimento, tá legal subindo. você falar isso, porque assim, eu vou fugir um pouco da resposta, depois eu volto. Eu tava falando com a Quero Quero ontem também. Tive call com a Quero Quero ontem, né? Que é loja de construção. O call, né, foi muito direcionado às dificuldades, né? Eles falaram, olha, a gente estava crescendo depois do IPO, que foi 2020, eles foram uma das primeiras companhias que fizeram IPO depois da pandemia.
eles pegaram um momento muito grande daquele boom, né? Muita gente em casa, queria fazer reforma, né? Renda disponível, juros baixos, que ajudou na construção civil. Então, estava crescendo same-store sales 35% até segundo trimestre de 2021. Né? Ou seja, venda dentro das lojas crescendo muito forte. E agora nós estamos vendo essa normalização, né? Queda de same-store sales, né? As lojas novas contribuindo até negativamente. As lojas contribuíam, né, praticamente zero, agora está contribuindo negativamente. Então, é um desafio muito grande de curto prazo que a Quero tem passado. Claro que não é uma companhia, vou dizer, ruim, nada nesse sentido. É um momento macro que a gente está passando, juros a 13,75. O cenário é outro que a gente tinha visto aí em 2021, 2020. Mas, enfim, acho que um ponto importante que a companhia tem feito, só para terminar o adendo de Quero, para a gente ir para Porto Belo, é que Quero agora ela mudou o cenário, né? Mudou um pouco o mindset. Ele está trocando um pouco, eles tiraram essa cabeça de growth, né, de crescer, abrir loja para rentabilidade. Eles falaram, a gente está prezando geração de caixa, né, a gente está prezando crescimento orgânico. Um ponto que foi discutido foi inadimplência, foi para 13% segundo trimestre de 2020. Grande parte dessas vendas a gente sabe que é do crediário próprio, né, dos cartões deles. E agora está girando quase 11%, se não me engano, 10,8%, 11%. Inadimplência, eles falaram que não vai ter um aumento de inadimplência nos níveis de pandemia, mas também não vai ter uma queda tão forte de inadimplência agora, visto todo esse cenário que a gente tem mostrado. Em Porto Belo, Felipe, para terminar, o que eu vi de notícia é que tinha inaugurado uma fábrica nos Estados Unidos, né? Estava, enfim, contratando funcionários, enfim, estava crescendo a produção. Eu não sei se tem alguma notícia macro, talvez eu tenha perdido aqui, até mesmo a questão da Dexco, né? Porque eu também sigo o código Quero, né? Ou seja, juros muito altos, né? Claro que a inflação ela começou a cair, né? Isso consequentemente ajuda em relação à demanda, né? Mas um ponto importante, que é um ponto curioso aqui, quando a inflação, acho que até uma coisa bem curiosa passar para vocês, que vale para Quero, pode valer para Porto Belo também. Quando a inflação ela começa a ficar galopante, começa a subir muito alto, né? Num curto espaço de tempo, a gente pode se pensar que é ruim para Quero, que ela vende material de construção civil. Só que o estoque dela é defasado de 3 meses. Então, ou seja, ela vende no preço de agora com estoque de 3 meses atrás. Então, é benéfico. O que não é benéfico é quando a inflação ela não mantém um patamar alto, né, e ela não tem ali uma variação muito grande, ela fica ali estável. Então, esse patamar que está acontecendo agora, né? Então, ou seja, isso não é tão bom porque, né, o custo ele acompanha ali a inflação e vai ter que repassar para o consumidor, e todo esse cenário que eu passei macro agora para vocês. Acho que o resumo do qual seria esse. Boa, Alex. Eu tinha visto o Porto Belo aqui também, desde a reestruturação de 2019 para cá, a empresa está melhorando aí sua gestão e tudo mais. Estou até falando com eles para visitá-los. E Porto Belo também vai divulgar resultado. Pelo que eu estava vendo aqui, os analistas estão acreditando que vai ter receita acima de 2 bi agora em 2022, no fechado do ano, que é um dinheiro bastante importante, né? Que acaba também trazendo otimismo, projetando mais para frente. Alex, 30 segundos para você, para a gente não deixar de falar do nosso querido Pablo Ribeiro, que falou assim, e essa Taurus, hein? Aí o Rômulo falando, vai para 22. E aí o pessoal olha o Alex, parece que ele tem... É 12 ou 22? Porque tinham falado que era 12, né? Agora o papel sobe, o Rômulo falou 22. E tá subindo mais de 5, hein, Alex? E é interessante que o pessoal olha pro Alex, vê a Taurus tatuada na testa. Não é assim, gente. Ele só cobre a Taurus. Fala aí, Alex, o que você pode falar para hoje? Não tem nenhuma notícia, pelo menos eu não achei nenhuma notícia específica para hoje, é mais uma coisa de... se tiver, nós não temos... Ao longo, né? Não temos aí nenhuma informação. É uma tese antifrágil, até o Leonardo Araújo, né, que escreve bastante sobre a tese, ele fez uma matéria ontem falando sobre isso, um baita matéria. Por que a gente fala que é antifrágil, né? Porque é uma tese cash call, né? Boa pagador de dividendos, voltou a pagar dividendos agora recentemente. É uma tese que vem crescendo ano contra ano. Claro que teve um ano, né, totalmente fora do comum, 2021, bi de EBITDA, muito forte, né? A gente vê a Nix explodindo, mas o Nix continuou muito forte. Se a gente olhar os números aí, principalmente depois da questão da Black Friday, nós observamos aí dos melhores meses, né, do ano em comparação aos últimos períodos, né? Uma grande provocação também que eu trago em relação a Taurus, inclusive eu estive fui na fábrica diversas vezes, fui na PMEC, e uma discussão que eles falaram, né, que assim, não está sendo descartado, é uma aquisição de uma outra empresa, né? Eles não falaram que vão fazer isso, estão abertos à negociação, é só preço, é só questão de preço. Já teve essa discussão no passado, não fecharam, e que o mercado começa a colocar essa perspectiva que pode ter algum M&A, que pode ter alguma coisa surgindo,
Por enquanto, público a gente não tem nada, né? A gente não tem nenhuma essa informação, a companhia não confirmou, mas pode ser alguma possibilidade para o futuro. A companhia está numa ótima posição de alavancagem, né? Uma posição que a gente sabe que estava mais de 11 vezes de dívida sobre EBITDA, agora está muito baixo, alavancado, gerando caixa. Mercado endereçado dos Estados Unidos crescendo ainda mais, ganhando prêmios, né? Gun of the Year. Enfim, acho que não tem nada que possa trazer, claro, questão de Brasil, mercado, política, restrição de calibre, tudo isso. Mas a gente sabe que tem Índia rodando, né? Agora Estados Unidos crescendo. Acho que são muitos pontos aí que a gente pode trazer de otimismo para a tese de Taurus, Felipe. Maravilha, Alex André, valeu por hoje. Até estouramos um pouquinho de tempo aqui, porque é muita coisa para falar. Se deixar, e a gente não pode deixar de atender o pessoal que manda o alô aqui no chat, manda as perguntas, porque afinal, né, Alex, nossa razão de ser aqui é nossos telespectadores, a gente não tem como não falar com eles. É verdade, senão a gente já estaria falando sozinho aqui, né? A gente tem que ter vocês aí para interagir, para ficar a conversa cada vez mais gostosa, para a gente realmente falar de tese. Não me deixe falando sozinho, Alex André, fala comigo. Abraço, Alex, até amanhã. Até mais, tchau, tchau. Valeu, esse é o Alex André, monstro do mercado financeiro, todo dia aqui com a gente no BMC Stock. É satisfação demais poder bater papo com essas feras aqui. Gente, 2 horas 8 minutos, a gente já está encerrando aqui o BMC Stock, daqui a pouquinho o BMC Market. Vocês já viram, né? Vocês escreveram aqui no chat. O Cabral chegou. Eu não ouvi todo esse barulho, mas se vocês ouviram que o Cabral chegou, é porque sim, ele já chegou, já está por aqui. A gente vai bater um papo daqui a pouco. Muitos assuntos aqui no BMC Market daqui a pouquinho. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã, logo depois do nosso podcast com o BMC Stock. Um forte abraço. Tchau. BMC News, informação que gera valor.